cansei. No que me interessa, e dei a minha pressa um longo passeio. Eu sei o que não tem preço. Se nós estamos no começo, eu vou abrindo as portas. Cara, a música autoral acreana é uma grande inspiração para mim como compositor, porque é uma música muito rica, muito cheia de canções que traduzem o nosso jeito de ser, que traduzem a nossa realidade, o nosso imaginário. E quando eu comecei a me perceber um compositor, porque isso não foi uma coisa que eu planejei, quando eu tinha 16 anos eu não estava na frente do espelho imaginando que eu ia estar cantando para as pessoas. Eu queria ser diplomata, sei lá, qualquer coisa, jornalista. Mas eu acho que quando eu me descobri músico, que foi exatamente quando eu encontrei com os músicos dos Porongas, né? João Eduardo, Jorge Anzol, Márcio Magrão, e a única coisa que me colocava no nível deles era o que eu escrevia e o fato de eu não ter vergonha, de eu ser bem desavergonhado. Mas quando isso aconteceu, eu pude olhar ao redor, muito lembrado pelo Jorge Anzol, que é um cara muito importante nesse processo de me fazer prestar atenção nas vozes daqui. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção e conhecer mais o trabalho do Pia Vila, do Clenilson Batista, do Grupo Capu. Mais recentemente pude conhecer o Andrelino Caetano, César Farias, que antes era um artesão da floresta e hoje é um compositor, músico. Um artesão de músicas. Um artesão de música, artesão de canções, né? Então, o Acre tem essa diversidade, né? Tem muita gente que sempre acreditou na música autoral, sempre fez. Os festivais marcaram muita época aqui, eu acho que contribuíram para criar esse ambiente onde as pessoas acho que colocavam para fora isso que já está no DNA do brasileiro, que eu acho que é ser representado por canções, né? O Brasil é um país de canções. Isso a gente está falando de canções, né? Mas tem a música instrumental mesmo. Um dos maiores nomes da nossa música instrumental brasileira saiu do Acre, João Donato. E aí se você pega a história mais recente, o próprio Chico Chagas. Então eu acho que a música autoral no Acre, ela sempre teve muita força. A força é tão grande quanto a dificuldade para que ela se divulgue, para que ela chegue nas pessoas. Eu acho que esse paradoxo marca o que é a música no Acre. E eu acho que a história do Pia Vila ela é muito importante para a gente tentar entender o que representa isso. Porque canções tão poderosas, tão boas quanto as canções do Pia Vila, muitas delas ele até fez em parceria com o Tchai Terry, com o Felipe Jardim, foram compostas na década de 70 e 80, mas elas só se eram conhecidas por um pequeno grupo de pessoas, intelectuais, Toninho Alves, né? Eram pessoas que conheciam e que fizeram o movimento cultural aqui na década de 70 para 80, mas elas nunca tinham chegado num público maior. Elas só foram chegar num público maior quando foram gravadas num disco que foi gravado no estúdio do Roberto, antigo estúdio do Roberto, aqui em Rio Branco, e foram produzidas pelo Anzol, pelo Charles, com Raildo no baixo. E aí essas canções chegaram num público maior, num público adolescente, jovem, tocam nas rádios hoje, né? Eu acho que a gente acho que a música autoral acreana, ela é isso, assim, ela é tão forte e diversa quanto tem essa dificuldade mesmo de chegar nas pessoas. Então, Diogo, a gente falou um pouco sobre a história agora e recentemente Los Porongas fez 10 anos de carreira. E desses 10, 6 em São Paulo, de trabalho em São Paulo já. O que o trabalho de vocês ainda reflete do Acre em São Paulo? Rapaz, eu acho que é aquela história, o caba pode sair do Acre, mas o Acre não sai do caba nem com diacho, ó. A gente, eu acho que desde que foi pra lá, eu acho que a gente sente cada vez mais acreano. Porque desde que a gente foi para São Paulo, a banda só se tornou maior aqui no Acre.
em outros lugares também. Mas é exatamente o fato da gente saber de onde a gente veio, quem a gente é. E isso está muito nas nossas canções, porque foi o que levou a gente a ir para São Paulo, foi dar prosseguimento à nossa carreira, conseguir viajar de maneira mais fácil para outros lugares, que era a grande dificuldade, né, morando aqui em Rio Branco. E o que eu percebo é que o Acre está na nossa arte, na nossa vida, na nossa carreira, numa posição imutável, né? Não tem como a gente deixar o Acre de lado. Eu acho que até quando a gente está falando da nossa realidade em São Paulo, nunca vai deixar de ser a realidade de acreanos que deixaram sua terra e foram para lá. Não é à toa que é muito interessante que a maioria dos nossos amigos em São Paulo são paraenses e cearenses. Então a gente precisou fazer essa jornada para encontrar lá gente que tem a mesma constituição genética que a gente. O mesmo sangue, né? É o mesmo sangue. Então parece que atrai. Então o Acre eu acho que está muito presente nisso, né? Na nossa caminhada. Mas eu acho que ele está mais presente mesmo, eu sinto o Acre no nosso trabalho, eu acho que menos nas canções e mais no que significa o movimento que se cria em torno da música que a gente faz. Então quando a gente vem pro Acre e percebe tanta gente nos shows, ou quando a gente, enfim, participa, toca com outros amigos aqui, a gente sente essa energia pulsando e a gente realmente acredita que pode fazer algo a mais com isso. E isso acaba fazendo com que a gente tenha mil ideias, né? Assim, esteja sempre disposto. Assim, eu mesmo quando venho para cá, o que eu posso fazer com os meus amigos músicos, compositores daqui. Agora eu estou muito nesse momento. Assim, o Los Porongos está prestes a fazer um terceiro disco. Esse vai ser um ano em que a gente vai se concentrar em fazer um terceiro disco. E assim, estiquei minhas férias aqui no Acre para poder exatamente absorver isso, né? Para poder trocar com os amigos, músicos, poetas, escritores, artistas plásticos. A própria paisagem, só de você chegar ali no Mercado Velho e olhar o rio passando, isso tudo de uma certa forma já acaba sendo condensado. Memória celular. Memória celular, é por osmose. Até no que a gente ainda não fez, eu acho que o Acre está lá, tem o seu lugar. Então, Dioguito, outra parte desse programa também que a gente pensa assim em construir é falar um pouco do que aconteceu e o que isso reflete no nosso futuro, que está refletindo hoje. Fala um pouco pra gente aí, lá no início desses 10 anos, o que foi que motivou Los Porongas? Qual foram assim, as chaves fundamentais? Cara, eu acho que tudo começou, pra mim, no Festival Universitário da Canção de 2003, que acontecia na UFAC. Eu acho que foi quando o Ulisses Guimarães diz uma coisa que eu acho demais, que é: na universidade você faz de tudo, inclusive estudar. E comigo foi assim na UFAC, me envolvi com o movimento estudantil, e aí apareceu o festival, tinha que inscrever canções. Na época eu tinha conhecido o João Eduardo, eu tinha umas músicas, ele tinha outras, e a gente tinha umas junto. O Zen tocava contrabaixo, e aí a gente inscreveu várias músicas e teve essa primeira experiência. E eu acabei ganhando esse festival, eu adorei aquilo tudo. Eu cantando uma música minha, o povo aplaudindo, ainda ganhando dinheiro com aquilo, rapaz. Aí eu falei, pô, isso aqui é bom. E aí, assim, ali foi um start, e muitas outras coisas foram acontecendo e foram sempre me fazendo acreditar que quando a gente faz a coisa de maneira plena, com a nossa alma, vinga. E a vida foi me dando várias provas disso. Porque na música, na arte, é sempre muito difícil. Primeiro que você nunca tem uma tranquilidade, né, financeira. É safra e entre safra sempre. O Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão encontrou com a gente, foi participar de um show da gente, e perguntei: Bruno, o que é que tu tirou dessa vida aí? Ele falou: bicho, é paciência quando você está por baixo e humildade quando você está por cima. E aí a gente começou a fazer os nossos próprios eventos. A gente primeiro começou com Ecos da Tribo, que acontecia ali perto do Canal da Maternidade, do lado da Federação Espírita. Chamava as bandas que a gente gostava, que tinham músicas autorais. Às vezes fazíamos os tributos, chegamos a fazer tributo a Raul Seixas, tributo a Nirvana. Dava bastante gente, e aquilo dava força, sabe, pra gente continuar fazendo. Muita gente ia e começou a cantar e conhecer as músicas da banda. Nessa época também, junto com outras pessoas que estavam nessa onda de fazer uma cena cultural
aqui Carol Freitas, o próprio Daniel Zen, a Carla Martins, Saulinho, a gente começou a fazer o Festival Varadouro. Primeiro Festival Guerrilha, depois se tornou Varadouro. E sempre com essa ideia, cara, de trazer bandas de fora, começando por Rondônia, depois a Amazônia toda, depois o Brasil inteiro, chegaram até vir bandas internacionais para cá. E foi um festival muito, muito importante, que a gente sempre quis que ele fosse tomado pela cidade. E numa época ele até foi, assim, as bandas queriam muito tocar no festival. Foi um festival muito importante para a gente aqui e para os artistas daqui, mas principalmente para as pessoas de fora do Brasil que trabalham com música conhecerem e saberem que o Acre produzia algo com qualidade na música. Então, esses eventos eles foram muito, muito importantes, até que chegou o momento da gente decidir pela nossa carreira ou pela cena musical daqui. Isso, inclusive, causou muitos problemas, mas para nós, na verdade, porque era a época que a gente tinha uma parceria com Fora do Eixo, até acreditava que todo mundo estava junto de mãos dadas, mas quando a gente decidiu ir embora para São Paulo, a gente foi super perseguido, tirado fora de um monte de coisa, simplesmente porque a gente decidiu acreditar na nossa carreira. E eu acho que depois que a gente comemorou esses 10 anos, a gente viu que a gente não estava errado quando tomou essa decisão. Mas o que eu senti é que realmente, quando uma coisa fora do eixo estava certa, quando a gente saiu do Acre, teve uma orfandade. Porque a gente estava nessa coisa de fazer, não que no buraco mesmo, né? Ficou, porque a gente estava organizando festival, fazendo evento para a banda autoral tocar. Logo quando a gente saiu, tanto o Zen e a Carla foram para a Fundação de Cultura. Isso é uma coisa muito comum aqui no Acre, que aconteceu principalmente da década de 90 para cá. Quando a esquerda assumiu o poder aqui, o movimento social foi esvaziado, né? Os sindicatos, as ONGs, todo mundo passou a integrar o governo. E isso é uma coisa que eu não vejo com bons olhos, assim, acho que foi ruim, sabia? No sentido de que o poder crítico e o poder mesmo da sociedade tomar e fazer as coisas. E aí fica uma coisa assim, eu só faço se tiver um edital, eu só faço se tiver apoio do governo. E aí logo quando a gente foi embora pro rock, assim, a gente sentiu um baque. A gente vinha aqui em Rio Branco e via que o único polo de resistência era o Loft, onde tinha bandas tocando. O Ale ali foi um guerreiro, sabe? E tem algo além da música, eu acho que assim, as pessoas... A Carla Martins sempre me dizia isso, Diogo, as pessoas são mais importantes dentro de qualquer processo. E essa, inclusive, é a minha grande mágoa com Fora do Eixo, que eles não estão nem aí para as pessoas, meu amigo. Usou, lavou, tá fora. Mas assim, aqui no Acre eu sinto, sabe, vontade sempre de fazer alguma coisa, de botar para frente. E, sabe, de juntar com quem está fazendo a coisa aqui. E eu acho que de alguma forma eu vejo uma conexão entre esses eventos que fizeram o Los Porongas acreditar no seu próprio trabalho e seguir o seu caminho, com o que está acontecendo mais recentemente na cidade mesmo, sabe? Com o Caldo de Piaba preparando para gravar um novo disco, com o Discordantes querendo fazer já com o disco pronto, sabe? Com o Eufônicos, que é o trabalho do Arão, com o Marco Vinícius, sabe? Então, tipo, a galera tá produzindo com o Capu, hoje mesmo eu vi o Capu gravando, sabe? Então, o que eu acho legal é que as coisas não deixaram de acontecer. E eu acredito muito que o Cacimbão da Capoeira foi um start maravilhoso nesse sentido, sabe? De integrar forças. Para mim, o Cacimbão, a grande prova do Cacimbão, de que o Cacimbão ele está conectado com esse momento, é o aumento do público. Né? Começou com 200 pessoas indo lá no primeiro evento e terminou com 700. Né? E era um evento que, sem apoio institucional, tinha o apoio da Fundação Garibaldi Brasil, mas estrutural. Agora, assim, era um evento independente e conseguiu tanta gente, sabe? Assim, com divulgação no Facebook. E eu acho que isso também está ajudando muito. Eu acredito muito nisso, que a gente está mais na nossa mão do que antes. Você vê, Daniel Zen, que era baixista de banda de rock, secretário de Educação. Carla Martins, que é do movimento cultural, na Secretaria de Cultura do Estado. Rodrigo Fornec, que também vem de movimento cultural, de trabalho com ONG na Fundação de Cultura do município. Alexandre Nunes, que é músico na aldeia. E eu acho que isso tudo, a gente tem que tomar isso de assalto, sabe?
como público, como cidadão. E movimentos como o Cacimbom eu acho que ajudam nesse sentido, sabe? De chegar, da população chegar e dizer o que não aguenta mais, o que está de saco cheio, né? O espaço crítico. Eu acho que o Cacimbom também foi um negócio legal, porque além de mostrar, de promover o encontro entre os artistas e o público, que para mim é a coisa mais bonita desse movimento e de muitas das coisas que eu já me dediquei na vida é isso, é a catarse que acontece quando o artista está no palco e o público está ali do lado, embaixo. A coisa mais bonita que o Cacimbom trouxe foi um lugar de liberdade de expressão, de pensamento crítico. E esse talvez seja um dos papéis fundamentais da arte. Diogo, essa pergunta eu não sei nem se pode responder pelo Los Porongas, mas como membro, fundador, como é que é hoje receber um reconhecimento assim e servir como um espelho para essas novas bandas, para esses novos músicos, até para esses novos poetas que gostam de escrever e olham suas letras? Cara, é uma inspiração. Eu acho que isso inspira a gente a seguir em frente. Porque muitas vezes a dica do mundo, às vezes até dentro de casa mesmo, era rapaz, larga disso, vai arranjar um emprego. E aí, de repente, a gente foi segurando a onda e decidiu ir para São Paulo, lá fez um segundo disco, e agora já estamos prestes a fazer o terceiro disco. Então, assim, a gente olha para trás e, sei lá, a gente se depara com uma situação que é engraçada, porque a gente não imaginava que ia chegar a 10 anos. A gente só estava querendo fazer todo o show como se fosse o último show da nossa vida, e isso vai continuar até enquanto a banda existir. E eu acho que é exatamente por isso que a nossa arte reverberou, emocionou as pessoas, por isso que as pessoas gostam das músicas, vão aos shows. Mesmo a gente não tocando numa novela, não indo no Faustão, assim, a banda segue em frente. E porque eu acho que as coisas que a gente realmente acredita tem muito a ver com isso, com um encontro verdadeiro entre as pessoas. A arte promove isso. Aqui um quarto de ideias, que é um quarto de todas aquelas pessoas que estavam ali no Cacimbom presente nos nossos eventos, né, que a gente construiu, eu, o Saulinho, você e o Alê. É um programa que vai buscar falar do que estava acontecendo ali, só que dentro desse quarto. O que está faltando para acontecer mais iniciativas positivas como essa? No teu ponto de vista, o que falta para isso acontecer? Cara, acho que são os atores dessa cena cultural se articularem. E quem pode patrocinar. Porque eu acho que durante muito tempo o movimento cultural ele aconteceu de maneira independente, mas sempre contando com o apoio do Estado. Fosse a Fundação Elias Mansur, antes de ser Elias Mansur, Fundação Cultural ainda, quando era lá no Bola Preta, sempre teve esse apoio, né? Os artistas tinham um lugar para dialogar com o Estado. Então o tempo foi passando, acho que as instituições foram se aprimorando, mecanismos foram sendo criados para que as pessoas acessassem recurso público para fazer as coisas. Só que eu acho que a gente tem que dar um outro passo agora. Eu acho que a gente, como movimento cultural, como artistas, como os produtores, tem que estabelecer um diálogo direto com a iniciativa privada. E a gente acabou de ter no show do Los Porongas assim, uma experiência muito bacana, onde a gente apresentou uma proposta de patrocínio para vários patrocinadores, Ótica Ipanema, FIEAC, Banco do Brasil, Sesc, Companhia de Selva, várias empresas que toparam patrocinar um show cultural independente aqui no Acre. O que eu acredito é que aquele movimento do Cacimbom, que deu uma agitada na cidade, botou os artistas para tocar, o público para conhecer os artistas, colocou as pessoas para usarem a tribuna livre, para falarem o que elas pensavam. Eu acredito que tudo isso é importante por quê? Porque está acontecendo o acesso à arte, você está tendo um ambiente para o pensamento crítico e para a liberdade de expressão. Então essas três bandeiras têm que começar a ser apoiadas pela iniciativa privada. E aí eu acho que cabe a nós, produtores culturais, levarmos boas propostas para financiar o que precisa ser financiado. Vamos ser profissionais, né? Todo mundo recebe, é só não um artista. Então não está certo. Como é que a gente faz para passar isso?
para mim, é uma junção entre iniciativa privada, movimento cultural e as instituições de cultura. Só que não adianta esperar as instituições de cultura. A gente tem que fazer. E eu acho que a partir do momento que isso acontecer, a gente vai ter mais eventos, a gente tem que criar uma agenda positiva da cultura acreana, sabe? A gente precisa criar expectativa no público. O que falta é essa articulação para trazer a iniciativa privada que vai bancar as necessidades para que isso aconteça. Porque assim, já tem uma estrutura de poder público aí, os artistas já estão com uma produção de qualidade, já tem muita coisa sendo feita. E outra, quanto mais eventos acontecerem, mais gente querendo produzir, mais talentos vão ser descobertos. E aí a gente, eu acho que vai chegar realmente num grande momento da vida cultural, da movimentação cultural no Acre. Deixo até o meu pedido, meu sincero pedido, para patrocinadores da arte, deem atenção para quem chegar com um projeto bacana. Entrem com dinheiro, porque vocês vão estar investindo em coisas fundamentais para o nosso desenvolvimento como seres humanos. Diogo, quero te agradecer aí, você também faz parte dessa história aqui. Nossa, é o nosso quarto, todo mundo convidado a vir participar. A gente vai fazer esse papo aí quinzenalmente, vai ser divulgado no Facebook, no YouTube, vai ter um canal no YouTube e mais informações brevemente aí na internet da vida. Tem um e-mail aí, né? Vai tem rolar um e-mail aqui, tá rolando um e-mail aqui embaixo. Vai rolar um e-mail aqui agora, né? Esse é o nosso piloto e a gente está super feliz em fazer isso. É um filho do Cacimbão, é um filho da cultura acreana. A gente sangra por isso, a gente chora por isso. Então vamos lá, galera. Um dia virá um anjo metálico montado num tamanho alado e calado desembainhará a espada, língua de fogo neon contra um exército interminável de formigas fluorescentes, de formigas fluorescentes. Um dia virá um anjo metálico montado num tamanho ala e calado desembainhará a espada, língua de fogo neon contra um exército interminável de formigas fluorescentes, de formigas fluorescentes, de formigas fluorescentes. E